Fala pessoal da Rádio Clube Americana, Gustavo Tomazelli aqui no estádio Major Levi Sobrinho, onde a Internacional de Limeira fechou seus trabalhos visando o clássico, o derby regional contra a equipe do 15 de Piracicaba. A Inter que vem de um empate contra o Craque jogando fora de casa e vai fazer essa segunda partida aqui em seus domínios. E pelo lado da Inter conversei com o Lucas Bochecha e também com o Júnior Rocha. Tomazelli, Rádio Clube Americana, prazer falar contigo, Lucas. Chegando nesse momento do campeonato, né, o time voltando a jogar em casa, depois de partidas fora de casa, com adversário regional, numa rivalidade local, né? Como você vê o estágio do time até agora na competição e se tem um sentimento diferente numa Série D tão nacionalizada, pegar um rival local que tem história, né, jogo de disputa de acesso, né, jogos dramáticos, se isso muda essa questão para vocês jogadores e a questão da evolução do time na competição? O time vem de uma evolução, né? Acredito que não fizemos um grande jogo contra o Patrocinense fora de casa. Já nos últimos 3 jogos a gente evoluiu muito, conseguimos entender o que o professor estava pedindo para a gente, conseguimos colocar em prática, fomos aperfeiçoando a cada jogo. E jogar clássico é o jogo que todo jogador quer jogar. Para a gente é muito bom esse sentimento de casa cheia, de a torcida nos apoiando, de rivalidade. A gente está preparado, fizemos uma boa semana, está todo mundo focado e se Deus quiser vamos sair daqui com os 3 pontos. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, prazer conversar contigo, Júnior. Como que você vê a evolução da sua equipe? Já foi 4 jogos, né, no campeonato, agora a 5ª partida aqui em casa. Lógico, a torcida vai vir com uma expectativa grande, porque ainda não venceu em casa, e é um adversário rival, né? Rival é uma coisa diferente. Numa Série D tão nacionalizada, pegar um rival local que tem histórico, né, de jogos como a Série A2 2019 muda, né? Então eu queria fazer essa pergunta da evolução da equipe e também o que muda de uma partida tão clássico que a torcida, lógico, tem um sabor diferente. Eu acho que a gente está muito feliz, nós estamos muito felizes, né? Eu digo nós, é o clube mesmo, com a evolução de todos aqui. Obviamente que é um modelo um pouquinho diferente do que estava sendo no primeiro semestre, então gerou, né, depois do jogo contra o Cascavel em casa, gerou uma expectativa grande, que é um jogo mais apoiado, um jogo de construção, né, desde do primeiro terço até chegar no último terço. A gente tem variado algumas jogadas para ficar um pouquinho mais vertical o nosso jogo também, né? Porque às vezes não, os caras vão nos estudando e vão nos neutralizando durante a competição, então nós temos que ter alternativas aí, variações. Então nesse jogo contra a Ferroviária a gente conseguiu um jogo um pouquinho mais vertical. Aí no jogo agora contra o Craque, as jogadas que a gente trabalha, né, que a gente tanto insistiu durante a semana que saíram, e a evolução é constante, sabe? Eu acho que eu já tinha falado para vocês que eu ficaria com medo se a nossa equipe do primeiro jogo para o segundo não tivesse evoluído, do segundo para o terceiro não tivesse, ou tivesse estagnado, e a gente vem numa evolução constante. Por que eu digo isso? Porque o que a gente vem trabalhando durante a semana tem surtido efeito durante os jogos, a gente tem praticado, né, durante os jogos aí. A gente tem treinado e no dia da prática ali, do teste, que é o jogo, a gente tem executado. E a questão do jogo contra o 15 é um clássico regional, o torcedor sabe muito bem, né, da rivalidade no bom sentido, que é na bola, um jogo justo, um jogo honesto, um jogo... Não é um jogo sujo, é um fair play, né? E a gente pede já de antemão que o torcedor venha para torcer, para apoiar. Muito cuidado, né? Não é porque é um clássico, porque nós somos inimigos, nós somos adversários, mas não somos inimigos. Então, pode ter certeza que vai ser um jogo muito competitivo, as duas equipes brigando palmo a palmo ali, né, por espaço dentro do campo, uma briga constante para ter a bola, né, mas o que a gente quer mesmo é fazer um grande jogo, fazer com que o torcedor saia do estádio feliz, né, para sua casa, feliz com o desempenho nosso, mas nós temos que fazer por merecer a vitória. Nós vamos pegar uma equipe organizada, que já tem um certo conjunto do primeiro semestre, então a gente sabe da dificuldade, um jogo difícil, clássico, mas estamos preparados. E aqui no estádio Barão da Serra Negra, o 15 de Piracicaba termina sua preparação, visando o clássico regional contra a Internacional de Limeira, jogo no Limeirão, na cidade de Limeira. O 15 que vem de um empate contra a Ferroviária aqui mesmo do Barão e fecha a operação no adversário muito conhecido, né? O 15 já enfrentou várias vezes a Inter de Limeira, né, em jogos decisivos pela Copa Paulista, pela Série A2, agora enfrenta pela Série D. E eu conversei com o técnico Kleber Gaúcho sobre esse clássico.
Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, Kleber, Douglas, prazer conversar com vocês. Uma semana de clássico, né? Numa competição tão nacionalizada, um clássico regional, né? Como que é a preparação, talvez um clima diferente, né? Num adversário que a 15 tem história, né? Numa rivalidade, como que vem essa preparação para um jogo tão duro que vai ser contra a Inter? Bom dia. Justamente isso, né? Aspecto mental, energizar o grupo em relação a esse duelo regional, né? Esse derby, esse clássico. Logicamente atento a todas as situações na qual a gente passa, né, e trabalha aqui ao longo já desde o início da preparação para esse brasileiro, né, procurar realizar tudo isso que a gente vem colocando, otimizando, melhorando, para que a gente consiga ir forte para esse jogo, para esse clássico regional. Aqui com o meio-campista do 15 de Piracicaba, Vitor Braga. Vitor, um clássico, um jogo que agita a região, contra a Internacional de Limeira, fora de casa. Como que foi a preparação para um jogo que, mesmo a Série D sendo tão nacional, é um jogo regional que mexe com a torcida? A nossa preparação foi muito boa, como tem sido das outras vezes, né? Nós procuramos focar em corrigir os erros que infelizmente tenham acontecido, mas que servem de aprendizado para a gente estar sempre melhor nos próximos jogos. Falando de um clássico, é o jogo que vai ser decidido em detalhes, onde a gente tem que errar o mínimo possível, né? Minimizando esses erros, a gente tem totais condições de sair com a vitória. E é isso que a gente busca nesse final de semana. E talvez aumente um pouco a responsabilidade de um jogo fora de casa, mas aqui perto, pelo fato do 15, talvez ter perdido 2 pontos contra o Maringá, perdido 2 pontos contra a equipe da Ferroviária, aumenta até um pouco a pressão de buscar o resultado fora de casa? Não é que aumenta, porque a responsabilidade é a mesma, a gente sabe do que a gente tem que fazer, que a gente tem as condições que nós temos de buscar as vitórias, então a gente não tem que colocar pressão desnecessária, é saber do que a gente tem que fazer no jogo, né, buscando sempre o nosso melhor para que a gente conquiste os 3 pontos, que é o que a gente busca o tempo todo. Eu vi você treinando falta e pênaltis, né, no final do treino, né? E isso ajuda na hora do jogo, nessa questão de praticar, de treinar, porque aquilo, né, na hora do jogo vai ocorrer situações como essa. Sim, com certeza, é o que a gente tem que procurar fazer, né? Independente de acontecer ou não no jogo, a gente tem que estar preparado para que, se a situação ocorrer, a gente possa fazer o melhor e dar a vitória que é o que o clube precisa.